Meu nome é Thalita Graziano e essa aqui é a série Descomplicando a Pesquisa Científica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque toda semana tem aula nova. As aulas ficam disponíveis por uma semana e a novidade é que a partir do dia 19, quando essas aulas saírem aqui do YouTube, elas vão direto para os alunos, tanto do curso de Ilustração Científica como para o curso de estatística. Então, se você quer ter acesso vitalício a essas aulas, é só se tornar aluno. Bom, nessa aula aqui nós vamos discutir 5 passos para melhorar a didática das suas aulas. Esses passos aqui são coisas que eu costumo fazer nas minhas aulas, que os alunos meus sempre comentam que as minhas aulas são muito didáticas. Então eu decidi trazer para vocês aí os meus segredos para as minhas aulas serem aí tão didáticas, né? Quando a gente pensa numa aula didática, às vezes a gente pensa naquelas aulas mirabolantes, né? Com várias animações, com vídeos, com todos os recursos possíveis, né? Só que para você ter uma aula didática, às vezes você precisa de coisas muito mais simples que isso. E é exatamente essa simplicidade da didática que a gente vai discutir aqui nessa aula. Mas para a gente falar sobre didática, precisamos fazer o quê? Entender o que é ser didático, né? O que é uma aula ser didática, o que um professor pode fazer para ele considerar aí que ele é didático. Bom, para nos ajudar com isso, eu peguei o quê? Eu peguei a definição de didática. Didática, segundo o dicionário, seria a arte de transmitir conhecimentos, uma técnica de ensinar. E ele vai além. Seria a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Ou seja, você ser uma pessoa didática é você conseguir fazer o quê? Você conseguir transmitir aí o conhecimento, né? Você ensinar, mas o quê? De uma forma que ocorra a aprendizagem de quem está sendo ensinado do seu aluno. Ou seja, você simplesmente transmitir um ensinamento sem que ocorra a aprendizagem de quem está recebendo aquilo, não torna você didático. Ou seja, de forma geral, claro que tem muitas vertentes aí de didáticas, né? Tem muitas teorias sobre o que você pode fazer para ser didático, mas de uma forma bem geral, seria você ter essas duas vertentes. A arte de ensinar, mas ensinar de uma forma que ocorra a aprendizagem do aluno. Se não ocorrer a aprendizagem, você não está sendo didático, você não está conseguindo transmitir esse conhecimento de uma forma clara, de uma forma que você ensine sobre aquilo. Então, nesse contexto aí, né, de ensino e de aprendizagem, qual que seria o papel do professor nisso tudo, né? Afinal, o papel do professor, ele mudou um pouco aí ao longo das décadas, né? Ele deixou de ser aí o detentor do conhecimento, o único quase detentor do conhecimento, a fonte de conhecimento que a gente tinha era quase que exclusivamente do professor, né? Aí a gente tinha acesso a alguns livros, a internet ainda era muito restrita, era muito difícil você ter acesso ao conhecimento, mas isso foi mudando drasticamente ao longo dos anos. Se a gente parar para pensar hoje, o conhecimento ele está a um clique nosso. É só você digitar ali qualquer coisa no Google que você consegue acessar todo o conhecimento por trás daquilo e conhecimento, inclusive, até em outras línguas. Então, assim, se tornou muito fácil você ter acesso ao conhecimento. Mas você ter acesso ao conhecimento não significa que você está aprendendo aquilo. E é aí que entra o papel do professor. Qual que é o papel do professor hoje em dia? É justamente ser um facilitador de todo esse conhecimento existente. Então, o professor ele vai pegar todo o conhecimento que está espalhado por aí, porque às vezes você acha uma informação, mas ela não está completa, você precisa de uma outra informação para complementar aquilo. Então, a gente tem o conhecimento solto por aí, disperso, e o papel do professor é justamente esse, coletar esse conhecimento, essas informações e transmitir para você de uma maneira que você aprenda. Porque se não precisasse, né, ter a aprendizagem desse conhecimento, se simplesmente
a existência do conhecimento fosse suficiente, a gente não precisava de professores. A gente simplesmente entrava lá, pesquisava tudo e teria acesso a tudo. Então, a gente precisa do professor para fazer esse papel aí, na maioria das vezes, de facilitador desse conhecimento. Pegar esse conhecimento existente e transformar ele em aprendizagem. Então, o professor, para ele conseguir fazer isso, ele precisa fazer o quê? Então, ele precisa primeiro ter acesso a esse conhecimento, pegar tudo que existe e fazer o quê? Processar e transformar essa informação de uma maneira que na hora que você entrega essa informação, você entrega ela de uma maneira mais fácil e mais compreensiva. Então, dos principais coisas que faz uma aula ser didática, uma pessoa ser didática para ensinar, é justamente fazer isso. Ela pegar esses conhecimentos que existem por aí, processar eles e transformar para conseguir te entregar de uma maneira, entregar para o aluno, né? De uma maneira que ele consiga entender, que ele consiga compreender e que ele consiga o quê? Aprender, né? Porque a gente viu que para ser didático não basta ensinar. Quem está recebendo o ensinamento tem que aprender. Então, aí que entra o papel do professor. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um facilitamento, né, aí do conhecimento através dessa figura aí do professor ou de quem está dando aula, né, se você ainda não for professor. Mas a gente precisa entender o seguinte, que facilitar o conhecimento não é você reduzir a informação, você entregar menos informação para ser mais fácil, né? Eu coloquei aqui simplificar e reduzir entre parênteses, né? Porque justamente ao simplificar nesse sentido de reduzir. Não é você pegar assim vários tópicos lá e ir cortando os mais complicados para entregar uma coisa mais fácil para o aluno. Não é nesse sentido. É no sentido de você pegar essa informação complicada e você conseguir transmitir ela de uma forma mais clara e mais precisa. Então, a gente precisa ter isso em mente, que você facilitar um conhecimento não é você simplificar ou reduzir esse conhecimento. Tá, mas vamos lá, né? Agora que a gente entendeu aí um pouquinho o que é ser didático, o que é transmitir, né, esse conhecimento de uma forma que o aluno tem que aprender, então, para ser didático, vamos aí nessas dicas, então, esses passos aqui que eu elaborei para vocês, para tornar a aula de vocês aí mais didática. O primeiro deles é essa diferença que a gente tem que ter em mente entre expor e explicar. Parece, né? Nossa, mas qual que é a diferença disso entre expor e explicar? Eu tô lá, eu tô expondo e tô explicando a informação. Mas existe uma diferença gritante entre essas duas coisas. E nós temos aí o costume de fazer o que quando vamos preparar uma aula, preparar um seminário, aí preparar uma apresentação? A gente tende a simplesmente fazer uma exposição dos fatos. Simplesmente a gente coleta todas as informações que nós encontramos, né? E a gente vai lá, expõe no slide e simplesmente vai repetindo aquelas informações que nós encontramos. Isso é totalmente diferente de você explicar realmente o que está acontecendo por trás daquela informação, como que se chegou naquela informação, o que aquela informação nos leva. Bom, para exemplificar aí melhor essa diferença entre o expor e o explicar, vamos de exemplo. Que é aí o terror de quase todo mundo na hora de apresentar, que é tentar expor ou explicar aí um gráfico. Bom, principalmente gráfico, a gente tem aí sempre aquela relutância de tentar explicar o que está acontecendo nele. E geralmente fazemos o quê? A gente simplesmente expõe o que está acontecendo no gráfico. A gente vai lá e fala assim, que temos um gráfico aqui de time kill, então nós podemos ver aqui que a vancomicina aqui diminui a quantidade de bactérias ao longo do tempo. Quando aumenta a concentração, a gente vê que daí tanto a vancomicina como a simvastatina consegue diminuir a quantidade de bactérias. Ou seja, eu tô indo lá, eu tô simplesmente expondo. Não expliquei absolutamente. Eu expus que a vancomicina, aqui nessa concentração, ela consegue
diminuir aí a quantidade de bactérias. Agora veja a diferença quando eu explico esses gráficos. Eu venho aqui e falo assim, bom, aqui nós temos um gráfico que representa o quê? A contagem aqui, as unidades formadoras de colônia por ml, pelo tempo aqui num total de 12 horas. Podemos observar nessa primeira aqui linha que nós temos aqui o efeito da simvastatina ao longo do tempo. A gente pode ver que não houve diferença aqui. Já aqui para a vancomicina, a partir daqui do tempo de 2 horas, podemos observar que houve uma redução. Ou seja, eu começo a explicar o que está acontecendo aqui no meu gráfico. Eu começo a mostrar para as pessoas, eu peço para as pessoas acompanharem aqui comigo o que está acontecendo em cada tempo, o que significa isso, o que significa que o eixo X do meu gráfico. Eu começo a ceder mais informações que vão ajudar no entendimento aqui dessa figura. Daí você pode falar assim, mas aí tá mais fácil. Você tá mostrando uma figura, um gráfico, é só você ir apontando então o que tá acontecendo. E na hora de um texto? Vamos para um texto então. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente tende a fazer quando a gente vai aí montar uma aula seminário, né? Por exemplo, aqui, eu escolhi o tema de randomização. Então, a gente vai lá, a gente escolhe uma definição de randomização e apresenta a definição de randomização. Daí você vai lá e você vê que existem vários tipos de randomização. Você faz o quê? Você coloca os tipos de randomização no slide seguinte e daí no máximo que você pode fazer depois, faz um slide para randomização simples, vai lá e pega a definição. Faz para o em bloco, vai lá e pega a definição dela e apresenta. A gente tem essa tendência, a gente vai colocando as definições, os tipos que existem, e simplesmente acaba repetindo aquela informação que está ali. Daí você vai me perguntar, tá, mas então como que eu transformo essa exposição aqui da definição em uma explicação? E aí que a gente vai para o nosso segundo passo para tornar a aula mais didática, que é fazer a quebra das informações que a gente quer transmitir. A gente precisa pensar, quando a gente vai explicar alguma coisa, quais conhecimentos quem está assistindo precisa ter para entender aquela informação. Quais conhecimentos ele precisa ter prévios, mas no momento ali, durante a aula, para entender o significado daquilo. E para isso a gente precisa fazer o quê? O processamento da nossa informação. Vamos voltar lá para aquela definição aqui de randomização. Então, ele fala aqui que a randomização é uma estratégia de pesquisa utilizada para aumentar a validade de ensaios clínicos que avaliam o efeito de intervenções. O processo envolve a alocação aleatória dos participantes em grupo intervenção ou grupo controle e requer que os participantes tenham igual chance de serem alocados em qualquer um dos grupos. Quando implementada adequadamente, a randomização evita o viés da seleção. Então, o que a gente precisa fazer para transformar essa explicação aqui em algo mais didático? Porque se a gente parar aqui só para ler o que está escrito, fica um pouco difícil de entender o que realmente é uma randomização. Imagina um aluno que é a primeira vez que está tendo contato com essa informação, simplesmente se deparar aqui com essa explicação. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos quebrar essas informações no que a gente acha necessário desmembrar um pouco mais para facilitar o entendimento. Então, para a gente entender o que é randomização, a gente precisa fazer o quê? Explicar por que a randomização aumenta a validade de ensaios clínicos. Eu só estou aqui expondo que a randomização ela é uma estratégia utilizada para aumentar a validade de ensaios clínicos. Mas por que ela é utilizada para isso? Como que ela faz isso? Tá vendo? Tá começando a ver a diferença entre expor e explicar? Aqui eu só estou expondo que ela aumenta. Eu não estou dando nenhuma explicação por que isso acontece. Continuando. O processo envolve a alocação aleatória. Tá, mas o que é uma alocação aleatória? Como que faz uma alocação aleatória? Então, eu preciso desmembrar essa informação. Eu preciso trazer mais coisas para ela. Então, se eu continuar aqui,
ele fala, né, que envolve a alocação aleatória dos participantes em grupo intervenção ou grupo controle e requer que os participantes tenham igual chance de serem alocados. Por que esses participantes precisam ter igual chance de ser alocado? Por quê? Preciso de uma explicação para isso daqui. Quando implementada adequadamente, a randomização evita o viés da seleção. Por que ela vai evitar, então, o viés da seleção? Então, você vê que essa informação, do jeito que está colocado aqui, ela simplesmente está expondo uma série de informações, mas ela não está te explicando absolutamente nada. E é aí que vai entrar o seu papel, de fazer essa quebra dessa informação e pescar dentro dessa informação o que precisa ser explicado, o que o aluno precisa entender de cada um desses pontos, o porquê que está acontecendo isso, o que leva a isso, como que acontece. Se ele simplesmente lê isso daqui, ele não vai aprender. Ele simplesmente vai virar um robô repetindo isso. Então, por isso que é importante a gente fazer aí essa quebra da informação para a gente começar a procurar as possíveis explicações. E essa quebra, esse processamento de informação, o tanto que eu devo quebrar ou não, o tanto que eu preciso, abrir essas informações ou não, vai depender do nível do meu aluno. Quanto de conhecimento prévio que ele já tem? Vamos pegar esse exemplo. Se eu quisesse, eu poderia quebrar mais um pouco aqui. O que é intervenção? O que é eu ter um grupo intervenção e um grupo controle? Se meu aluno não tem um conhecimento prévio disso, eu preciso explicar isso para ele também. Senão, ele não vai entender por que eu estou usando uma randomização para efeito de intervenção. O porquê que eu vou ter que alocar a pessoa para um grupo de intervenção, um grupo controle, se ela não sabe o que são esses grupos. Então, a gente precisa achar dentro da informação, eu quero falar o que é randomização para o aluno, mas para ele aprender e entender o que é, você vai ter que explicar para ele aqui todos esses pontos. Mas daí vem mais uma coisa. Você identificou ali esses pontos a serem explicados. Só que você não pode sair explicando para ele de qualquer jeito, de qualquer ordem. Você precisa construir um raciocínio lógico em cima dessas explicações. Qual que é a melhor ordem para eu passar essas informações para o aluno, para ficar claro, para ele conseguir entender? Mesmo porque, muitas vezes, o jeito que um texto está escrito, que um livro está escrito, não é o melhor jeito para você ensinar, para você apresentar. Então, você não pode simplesmente pegar a ordem que está ali no texto e simplesmente, às vezes, repetir na sua apresentação. Você precisa pensar e qual que é a melhor ordem de construção para eu passar esse conhecimento. E aí eu preciso pensar no quê? Na hierarquia da informação. Qual informação tem que vir antes? Qual informação tem que vir depois? Para eu explicar esse negocinho aqui, eu preciso dessa outra informação aqui. Então, essa outra informação tem que vir antes. Para eu explicar os tipos, primeiro eu preciso falar esse outro aqui. Para eu falar quando usa de cada um, eu preciso explicar. Então, você precisa construir essa ordem. E se a gente parar e pensar um pouquinho naquilo que eu falei, que o conhecimento está espalhado por aí, muitas vezes ele está todo picado. Então, se você simplesmente sair pegando os pedaços, pode acontecer isso, ó. Eu achei esse primeiro pedaço aqui, daí eu achei um outro pedaço dele lá em cima, em outra coisa. Daí, outro pedaço, achei mais um pedaço aqui. E a gente vai indo, simplesmente pegando os pedaços que a gente vai encontrando, e a gente vê que isso vai ficando totalmente confuso, fica um vai e volta de informação, fica às vezes alguma informação solta aqui que você não viu e viu depois, ela fica ali perdida no meio. Então você precisa fazer o quê? Você precisa organizar esse conteúdo de uma forma que ele se torne compreensível e lógico. A ordem dele tem uma linha de raciocínio. Mas não basta simplesmente você ir jogando, esse conteúdo vem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer
a ligação desses conteúdos. Ó, a informação B, ela acontece porque aconteceu isso em A. E a partir dessa informação B aqui, vai acontecer C. E C vai levar a D. Você precisa, então, também fazer a ligação dessas informações. Então, isso é uma das coisas fundamentais para você ter uma aula didática. É você construir uma linha de raciocínio de uma forma que facilite. Verifique quais informações eu preciso dar primeiro, quais informações eu preciso dar depois. Vamos voltar lá para o nosso exemplo aqui da randomização. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses pontos que eu identifiquei aqui que precisam ser explicados e colocar eles aí dentro de uma linha lógica de acontecimento. Então, se eu quero falar de randomização, por que não começar a aula falando por que eu preciso fazer isso, né? Qual que é o problema existente aí para eu precisar atribuir uma pessoa para um grupo controle e para um grupo intervenção? Qual que é o problema se eu simplesmente chegar e falar assim, você vai para o controle, você vai para a intervenção? Deve de ter um problema por trás disso, né? Como que eu vou resolver esse problema? É através da randomização. Então, o que é randomização? Como que eu faço isso? Existe mais de uma forma de fazer isso? Se existe mais de uma forma, quanto que eu vou usar cada tipo, então? Então, a partir daqueles pontos que a gente levantou, a gente vai começar, então, construir esse raciocínio. Eu preciso sempre começar pelo problema? Não, você pode começar de outras formas. Aí você vai adequar a forma que você acha melhor. Eu montei de um jeito, mas eu apresentei e achei que deveria ter invertido. Então, na próxima, você faz essa inversão, gente. Não tem problema em você ir trocando as informações de posição até você encontrar uma sequência que fique melhor. E isso, às vezes, só vem com a prática mesmo. Só vem você testando uma sequência de um jeito, você viu que não ficou bom. Você altera essa sequência até achar aí essa sequência perfeita. Então, pra gente aí transformar, então, uma informação ali, ao invés de expor você, transformar ela numa explicação, você então precisa primeiro entender quais informações são necessárias para o entendimento daquele assunto, né? A gente precisa fazer aquela quebra da informação e, a partir disso, organizar e conectar essas informações de forma que facilite o entendimento. E para isso, tem um jeito aí muito bom da gente trabalhar tudo isso para deixar aí tudo um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil, um pouco mais didático, que são através das perguntas, né? Que tá baseado aí um pouco no método socrático. O que Sócrates fazia, né? Ele ia utilizando perguntas, ele pegava uma opinião e ia fazendo perguntas em cima daquilo até aquilo se transformar num conhecimento. Então, a gente pode pescar aí um pouquinho do método socrático e trazer para as nossas aulas, porque a partir do momento que a gente vai utilizando perguntas, a gente vai construindo um diálogo. E essas perguntas, se você quiser utilizar elas dentro da sua aula, você pode utilizar nessa preparação, que foi o que a gente viu até agora, mas a gente pode trazer elas para dentro da aula também, para construir esse diálogo direto com o aluno. Você pode fazer as perguntas direto para ele, ou fazer perguntas retóricas mesmo, só para fazer o quê? Para trazer a reflexão para a aula. Quando você utiliza esse recurso de perguntas ao longo da aula, além de criar esse diálogo com o aluno, você traz à tona a reflexão. Às vezes, coisas que ele não tinha pensado ainda, com a pergunta que você levanta, ele passa a pensar, nossa, é verdade, mas o porquê disso? E isso faz com que ele preste mais atenção daí no que você vai explicar. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente utilizou essas perguntas aqui para fazer um levantamento dos pontos que eu precisava explicar, por que não trazer essas perguntas aqui para dentro da minha aula, para deixar a aula mais dinâmica, para eu criar esse diálogo com o aluno e levantar essas reflexões? Isso vocês vão ver que é uma coisa que ajuda e muito
para tornar a aula mais didática, porque você faz o aluno refletir e descobrir a resposta daquilo junto com você. Então se torna muito mais interessante, ao invés de você simplesmente chegar com uma informação a apresentar, você criar uma pergunta para tentar aí ele responder junto com você aquela pergunta. E outra aí, para finalizar os 5 passos, é você trazer aí os exemplos para a aula, né, gente? Os exemplos, eles ajudam na compreensão. Por que eles ajudam? Porque eles acabam tornando aquilo mais real para o aluno. Quando você utiliza exemplos, né? Principalmente exemplos mais práticos. Se você aí trabalha aí com alguma área de saúde, que sabe que o aluno vai ter uma clínica depois, por que não trazer um exemplo clínico para ele? Já começar a tentar fazer esses links com como ele vai utilizar aquela informação no futuro. Se você trabalha aí com pesquisa, no caso da randomização, por que não trazer exemplos de quando é necessário randomizar? Então os exemplos, eles ajudam a sair um pouco do abstrato e tornar aquilo um pouco mais real. Então, nesse exemplo da randomização, por exemplo, por que não falar sobre situações que é necessário utilizar randomização, apresentar um esquema de como é feito o tipo de randomização, mostrar na prática como randomiza uma amostra. Então, você trazer esses exemplos mais práticos, tentar trazer sempre um pouco ali mais perto da realidade, de como ele pode aplicar aquela informação, se torna tudo mais fácil, mais prático, mais prazeroso até de aprender. Quem nunca, né, estava na escola e falava assim, nossa, mas para que eu vou usar isso? Então, a partir do momento que você começa a trazer um pouco mais para a prática, isso facilita, né, o aprendizado. Então, são esses 5 passos aí que vocês precisam fazer para deixar as aulas mais didáticas. Primeiro, entender essa diferença aí entre o expor e explicar. Daí você fazer essa quebra das informações para achar quais são esses pontos que precisam de explicação. Daí você fazer a organização desse pensamento para criar uma linha de raciocínio lógico. Essa daqui é um pouco opcional, você trazer daí essas perguntas para a aula para você criar esse diálogo, criar essa reflexão e, por fim, trazer esses exemplos para deixar a coisa mais real e mais prática para os alunos. E aí, de dicas finais, o que eu trago para vocês, né? Trouxe umas diquinhas aí. Sempre reformulem a ordem da aula quantas vezes você precisar. Gente, não tenham medo de trocar slide de posição e slide de lugar. Façam essa reformulação, terminem a aula, passem por ela de novo para vocês verem se a ordem daquilo tudo está lógica. Segundo, se possível, use esquemas, figuras, animações. Elas acabam ajudando nesse processo de aprendizado, porque é muito mais fácil você aprender quando você visualiza o que está acontecendo. Lembre-se sempre que slides são pontos de apoio, tá? Eles não são o fundamental para a sua aula. Eles estão ali para te apoiar e apoiar quem está assistindo. Por isso, quando vocês forem criar os seus slides, pensem neles justamente como isso, como um ponto de apoio. Coloque no slide a informação que precisa ser exposta e guarde a explicação para o que você vai falar. Quando eu coloco aqui, deixa a explicação para você falar durante a aula. Tente não colocar ela de forma muito pesada no slide. Bom, pessoal, são esses os passos que eu utilizo nas minhas aulas. Se vocês prestarem atenção, em todas as minhas aulas essas coisas sempre vão aparecer e eu posso garantir para vocês que dão resultado, que vão deixar a aula mais didática. Se vocês querem mais dicas gratuitas, sigam o meu perfil no Instagram, @grazianothalita, que lá eu sempre trago muito material gratuito para vocês.